Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast e mais uma vez espero que estejam todos ligados ao nosso canal. Você já se perguntou por que alguns empreendedores desistem no primeiro obstáculo, enquanto alguns conseguem transformar obstáculos em oportunidades? Hoje nós temos a oportunidade de estarmos com o nosso convidado Antônio Lote, que também é empreendedor, já é conhecido pela casa e é mentor em desenvolvimento pessoal, professor formado em psicologia, também em filosofia, e temos o nosso convidado especial, que é José Maria Paulo, que é formado em filosofia e em direito, e que também é empreendedor. Espero que o meu convidado esteja por dentro pelo tema de superação de obstáculos e como superar obstáculos e transformando eles em sucesso. Este é o nosso tema. Antônio Lote, eu consigo. Seja bem-vindo ao canal. Muito obrigado mesmo. Saudações a você que nos acompanha. E é sempre um prazer estar cá para junto partilharmos o que de melhor temos e lá vamos nós para transformarmos e impactarmos vida. E muito obrigado. Pronto, José Maria, é consigo. Agora, por favor, presente-se. Ora viva, muito obrigado. Agradeço imenso o convite que me foi formulado e estamos cá para efetivamente podermos, naquilo que é o tema, darmos o nosso contributo. Muito obrigado. Obrigado. Arte de superação. Transformar fracassos em sucesso para podermos dar continuidade àquilo que é o nosso crescimento. Como é que seria isso? Antônio Lote, é consigo. Obrigado. O tema é bastante sugestivo e nada melhor do que darmos aquilo que a gente tem para que impactemos pessoas. Primeiro, a vida é feita de risco, a vida é um contrato de risco e neste risco há que naturalmente estarmos preparados para não ficarmos de parte, não termos aquilo que naturalmente a gente precisa. Ou seja, quando estivermos diante de uma situação anômala, nada que temos que não arriscarmos. Ou seja, o sucesso antecede alguns desafios. E são estes desafios que nós nos devemos propuser para que consigamos alcançá-lo. Entretanto, riscos vão acontecer, riscos vão suceder, mas é preciso estar dispostos para que paguemos o preço desse sucesso. Entretanto, o sucesso não vem sem que nos propusemos para que a gente consiga alcançá-lo. José Maria, se a sua vida fosse um filme, qual seria o título do tema que darias ao seu filme? É engraçado. Pronto, eu daria a este filme o tema, o título, não é? Digamos, a arte de superação. Não é? A arte de superação. Muito bom. Por sinal, Exatamente. é o que nós precisamos aqui saber e levarmos aí ao nosso internauta que acompanha o nosso canal, dizer que curta e compartilhe o nosso canal, porque estaremos então a levar temas que poderão te ajudar na superação e te dar indicação também a outras pessoas que querem crescer como você. Então, como seria esta arte de superação, como o título do seu filme de vida? Prontos, como seria? É engraçado, Teodoro. A arte de superação passa por várias fases, não é? Várias fases. E no meu caso em concreto, eu diria que ela deveria ter começado como um relâmpago à noite escura. Porque para mim, na verdade, a coisa começou assim, né? Quando menos contava, estava lá a desabrochar exatamente aquilo que eu menos contava.
não é? Que eu menos esperava. Quer dizer, eu tinha um sonho, mas não sabia como se deveria desenrolar, e quando menos contei, o relâmpago aí deu a sua luz e tudo começou. Pronto, falar de relâmpago, eu aproveito esta deixa e dizer que quando ingressaste no seminário e conseguiste passar por ali e superar determinadas regras que poderiam te levar a abandonar por causa das regras que não estavas habituado, como é que foi esta convivência na sua superação de vida, em termos de rotina? Prontos, aqui nós temos que chamar à luz 3 momentos fundamentais, porque o seminário como tal é longo, né? É longo, é uma estrada longa. Nós temos que perceber que ele começa com um seminário menor, passamos por um seminário propedêutico e finalmente passamos por um seminário maior, no qual também podemos subdividir exatamente este período, não é? Então, assim de forma lata, não é? De forma geral, eu diria que não foi fácil, não é? Não foi fácil, porque tudo a começar, a partida é constrangedor, né? Nós estávamos a sair de um ambiente mais liberal, onde as regras eram um bocadinho menos incisivas, e a dada altura fomos submetidos, não é, digamos, a um clima, a um ambiente diferente, onde tudo era feito com base a regras, fundamentalmente, a regras, a uma disciplina cerrada, ferrenha. Então foi assim que nós fomos vivenciando esses momentos, todos eles com as suas especificidades. E ao longo, efetivamente, do desenrolar da nossa conversa, vamos trazer aqui as experiências efetivas de cada momento único, não é? Deste longo período. Ok. Estar a falar de formação, na verdade, é um dos 7 cabeças, ou uma das 7 cabeças que muitos de nós olha para esta trajetória que às vezes não é fácil. António Lote, estar a estudar no seminário e fazer filosofia, eu acho que tiveste muitos momentos que te marcaram. E qual deles, né, te vem agora à luz que pode impactar ali o nosso internauta que segue o nosso podcast? Bem, como disse bem meu amigo Zé, foram momentos bastante difíceis e não só, altos e baixos tivemos. Foi um adaptar a uma realidade nova da qual não conhecíamos, pelo que também exigia de nós novos aprendizados. Claro que não só houve momentos altos, como também houve momentos baixos, mas que são esses todos os momentos que nos fizeram crescer e nos tornamos nas pessoas que somos hoje. Um momento assim alto como tal, eu não sei se me vem aqui à mente, mas um dos grandes momentos foi a primeira vez que eu ingressei no seminário menor. O primeiro dia, quer dizer, eu estava habituado e adaptado a uma realidade diferente da que eu encontrei. Era estar com os pais, e família e tudo, e lá está, você deixou os pais, os familiares, e lá temos uma nova realidade, tudo cronometrado, tudo regulamentado, hora de comer, hora de jantar. Então, claro que o cérebro, por natureza, tem essa capacidade de adaptabilidade, mas não é assim imediato. No princípio, então, foi muito difícil, porque era uma realidade da qual eu não estava habituado. Quer dizer, tenho que dormir às X horas, tenho que despertar às X horas, tenho que ir. Então, essa sequência cronométrica da hora e do tempo, naturalmente, chamou minha atenção por quanto não estava habituada. Fora essa situação, o resto fomos nos adaptando e valeu a pena, na verdade. Pronto. Já em desenvolvimento pessoal, já que é profissional em desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, como é que enquadrarias isso em termos de superação para podermos ajudar os nossos internautas? Porque existem pessoas que ficam paralisadas no meio à dificuldade, visto que não estão preparados para aquilo que é o desafio que lhes impõe para o nível seguinte, e sabemos nós que o primeiro
passo vai determinar o nosso crescimento desde que a gente tenha alguma disciplina. Como é que tu podes aliar isso à vida social como um mentor em desenvolvimento pessoal? Bem, dizíamos nós no princípio que a vida é um contrato de risco e o maior risco na vida é não correr riscos. Entretanto, faz todo sentido na medida em que nós não vamos encontrar pronto nada na vida se não nos desafiarmos, se não nos entregarmos naturalmente aos desafios. Só que desafios esses vão fazer com que ou cresçamos ou então nos diminuamos. Ou seja, quando estivermos na vida, na sociedade e entre pessoas, amigas e não só, vamos encontrar um leque de coisas, um leque de situações. E são essas situações que nos vão tornar muito mais fortes ou não. Ou seja, eu costumo dizer que existem 3 tipos de pessoas. Existem pessoas fracas, fortes e antifrágeis. O que são pessoas fracas? São aquelas que diante de uma situação, diante de um objetivo que querem atingir, desistem facilmente. Essas são pessoas fracas. Ou seja, os fracos nunca começam. Existem pessoas fortes. Quem são as pessoas fortes? As pessoas fortes são aquelas que, naturalmente, diante de uma situação, elas até resistem. Resistem, mas não aprendem nada com aquilo. E existem aquelas pessoas antifrágeis. Quem são as pessoas antifrágeis? As pessoas antifrágeis são aquelas que aprendem com os erros, aprendem com os fracassos. Entretanto, diria eu e orientaria as pessoas que fossem antifrágeis. Não simplesmente encarar o sofrimento como que uma eliminação de uma etapa, mas uma etapa para o crescimento, uma etapa para o desenvolvimento. E há toda a necessidade de passarmos por essas situações para nos tornarmos mais fortes e resilientes. E é a resiliência que nos faz crescer e é a resiliência que nos faz progredir. Muito bem. Na verdade, aqui o meu convidado, José Maria Paulo, é especialista em direito e também trabalha com um ramo muito difícil que é castrense. Gostava de saber como é que alia a filosofia e o direito, uma vez que eles praticamente têm ali alguma distinção entre as duas no seu dia a dia, e como é que tem superado essas dificuldades e como é que podes passar como experiência ao nosso internauta que nos acompanha? Ora bem, eu vou fazer uma retrospectiva e dizer assim, eu quando estive, não é, no seminário, algo marcou-me bastante, que não posso deixar aqui despercebido. É o facto de que naquele seio nós fomos submetidos, não é, a viver 2 dimensões do ser humano bastante importantes. Tanto é a dimensão ontológica e a dimensão ôntica. Tanto na dimensão ontológica eu poderia ressaltar o ser, não é? Nós fomos para um ambiente em que não dominávamos o que íamos lá encontrar. E graças, não é, quando lá estivemos, fomos submetidos a viver com seres diferentes. Tanto pessoas que vinham dos 4 pontos do país, não é? E esta dinâmica de lidarmos com pessoas, quer dizer, que sejam elas mesmas, não é? Vindas de vários pontos do país, sem que no dia a dia pudesse, não é, haver motivos para podermos litigar, não é? Litigar. Tudo era devidamente orientado com base, não é, aquilo que era a educação do seminário. E na dimensão, digamos, ôntica, eu podia trazer aqui a lume a questão, não é, digamos, da axiologia, dos valores. Não é? Cada um trouxe consigo a sua cultura, o seu valor, e aquilo enriqueceu-nos grandemente. Então eu trago este desafio para a questão que me acaba de colocar. Tanto a filosofia e o direito são 2 ramos bastante díspares, mas que devem coexistir. Por quê? Porque direito, como todo mundo certamente, subejamente deve saber, não é, impõe regras. E a filosofia, essencialmente, as questiona, não é? As questiona. Então,
as regras precisam ser efetivamente também sancionadas, porque o homem não deve viver pura e simplesmente de regra, regra, regra. Tem que encontrar também, não é? Tem que se encontrar, em algum momento, uma ocasião para se poder sancionar essas regras, para se poder então alcançar o equilíbrio. Que equilíbrio é este? É aquele que efetivamente Aristóteles diz, não é? Que ele designa como sendo a virtude, não é? Virtude, o equilíbrio é a virtude. Como é que se vai depreender este equilíbrio? É a partir efetivamente, não é? Digamos, dos dois extremos, não é? Mas Dos isso, dois extremos. isso quando fala de regras, gostávamos de perceber um pouco mais. Quando fala de regras, sabemos que a orientação é feita de regras, mas a vida é regida por princípios. E quem anda por princípios dificilmente precisará de regras. Sentes que na tua profissão isso tem feito alguma diferença? Filosofia, depois direito e agora estar no ramo castrense? Toda a diferença, toda a diferença. Como nós devemos saber, os princípios normalmente, né, trazem consigo uma dimensão geral e as regras vão densificar essa generalidade, né, do facto como tal. E o ramo castrense como tal vive exatamente, suporta-se exatamente à base disto, não é? São regras atrás de regras. Só que as regras devem ser racionais, não é? Racionais, tal como dissemos, para que se possa encontrar, entretanto, um meio termo que não seja, não é, sacrificante, que não sacrifique exatamente também a pessoa como tal. Pronto, por aí. Antônio Lote, na verdade também é bom quanto a orientação de princípios. O que é que te levou a empreender? Será a necessidade ou simplesmente porque teve uma paixão que o despertou para esta virada de chave na sua vida? Vamos a falar de regras, princípios. Como é que desta volta isso tudo para depois começar a buscar o ramo de empreendedorismo e que o permite hoje manter o nível da dimensão de desenvolvimento pessoal, o storytelling, network, pronto, um conjunto de elementos, palestrante. Como é que tem conciliado isso? Bem, primeiro que aqui dizer que os princípios são matéria-prima da criação. Ou seja, os princípios são orientadores, são aqueles que nos fazem naturalmente organizadores, são que nos vão organizar, que nos vão reger para que não fujamos daquilo que são o normal social. Ou seja, tudo quanto é permissível está lá nos princípios. Então, ter os princípios como fonte, ter os princípios como uma matéria de orientação, jamais nos perdermos. Entretanto, quando se fala aqui de empreendedor e outros leques aqui mencionados, naturalmente não podem não podem distanciar-se daquilo que são os princípios, porque amor, sabedoria, são um dos princípios que nos podem ajudar a alavancar aquilo que são nossos desiderados, ou seja, os princípios, os objetivos com os quais pretendemos alcançar. Também dizer que aqui, antes de empreender empresarialmente, devemos dizer que empreender é um ato, é uma atitude, é mentalidade, é ação, é uma atitude que nós devemos ter. Entretanto, muita gente pode até pensar que empreender é chegar a algum sítio, abrir empresa jurídica, mas não só. Empreender deve começar na nossa cabeça. Então, empreender é sabedoria. A partir do momento que eu busco conhecimento para saber determinado assunto, determinado conhecimento, eu estou a empreender em mim, estou a me autoconhecer. Entretanto, quando eu busco alguma valência, alguma habilidade na qual eu não tenho para me ajudar, isso é empreender. Entretanto, faz todo sentido primeiro nos munirmos de habilidades, sabedoria e ferramentas que nos possam ajudar a alavancar aquilo que bem precisamos. Por quê? Nós somos seres sociais e estamos ligados de pessoas e nós temos que impactar positivamente as pessoas. E se nós não sabemos aquilo que são os princípios e regras que gerem e regem o bem-estar social,
o companheirismo. Entretanto, não vamos conseguir, não vamos ter sucesso, já que as pessoas precisam que nós as impactemos positivamente. E nós temos de impactar positivamente sabendo o que é de positivo. E disto está lá assente nos princípios. Então, se nós buscarmos os princípios, estudarmos e conhecermos, claramente que nós vamos agir muito bem. Entretanto, nada do que façamos a gente possa tirar os princípios, que são mesmo matéria orientadoras para a persecução de um objetivo ou fim a alcançar. Pronto. Na verdade, existe uma palavra que diz assim: Leshleal, salte para dentro de si mesmo. Em desenvolvimento pessoal, nós também podemos emigrar, mas essa imigração que nós vamos fazer é para dentro de nós mesmos. Zé Maria, como é que seria então emigrar para dentro de si e aprender a se conhecer e superar obstáculos para podermos então ganhar mentalidade de um empreendedor? Porque tudo que nós vamos fazer na vida tem dor, mas existem pessoas que a primeira coisa que buscam é culpar aos outros e nunca sabem explorar aquilo que têm dentro de si, que é um grande potencial, enquanto ninguém despertar isso. E este despertar normalmente vem sempre pelo ouvir. Como é que seria então emigrar para dentro de nós e começar a transformar aquilo que são os nossos obstáculos para podermos então superá-los e transformá-los em oportunidade? Ótimo. Eu diria que, ou seja, traria aqui a lume uma grande máxima de Augusto Cury. Diz-nos ele que não existem mentes impenetráveis, porém, que têm estado a existir, não é? São chaves erradas, não é? Certo. Nós podemos sim, não é? Navegar em nós mesmos, entrarmos em nós mesmos, irmos buscar o melhor que lá dentro de nós, não é? Existe. Nós nós vivemos em dois mundos, não é? Existem em nós dois mundos, dois grandes mundos. O mundo interior, não é? Que é bastante rico, e o mundo externo. Entretanto, o que tem faltado grandemente nas pessoas, eu acho que é exatamente esse temor, não é? Esta vontade de entrarmos em nós e irmos buscar o que de melhor, na verdade, nós trazemos conosco. Por quê? Porque, na verdade, em filosofia nós fomos conhecendo vários filósofos que nos diziam, né? E eu vou trazer aqui fundamentalmente uma única teoria que diz que o homem não é nasce tabula rasa, mas ao longo do contacto com a realidade externa vai enriquecendo, vai trazendo em si mesmo, não é? Vários e vários conhecimentos, várias e várias doutrinas, vários e vários saberes. Então, eu acho que existe necessariamente a obrigação de nós pararmos sempre que possível, entrarmos em nós e navegarmos neste grande mundo interior que nós temos, que de lá se pode efetivamente trazer muita coisa para o exterior. Bem, quero aqui complementar aqui esse juízo de valor. Tudo quanto nos acontece na vida é bom. O que acontece é que o que vai mudar é a forma como nós vamos encarar ao que nos acontece. Ou seja, infelizmente o ser humano e a natureza humana, por natureza, é moldada, é levada, portanto, a riscos, a desafios. E esses desafios normalmente acontecem muito no lado negativo. E infelizmente a gente não consegue transformar esse lado negativo para ao nosso favor. Porque o que é que acontece? Somos muito mais vitimistas do que otimistas. Entretanto, o que é que acontece? Ao invés de nós olharmos naquele sacrifício, naquele insucesso, naquele fracasso, como um aprendizado que nos possa alavancar para outro nível, a gente vitimiza-se. Entretanto, vitimistas não prosperam. A partir do momento que eu me vitimizo e eu me curvo, a ferida que me foi causada foi lesada. Entretanto, o agressor já foi. E eu fiquei com a ferida. Ao invés de eu estar aí a lacrimejar e a me corroer com a ferida que me foi causada e o agressor já foi, eu devo olhar o lado positivo da ferida para
transformar, para transmutar positivamente a meu favor. Disse muito bem o Zé. Na verdade, a partir do momento que nós olhamos de que nós temos potencial maior do que nós imaginamos, mas não nos desafiamos, torna-se difícil e impossível encontrarmos qual é a nossa paixão, qual é o nosso valor. Então, há que parar para pensar, para naturalmente avaliarmos o que é que nós queremos, que exemplo nós queremos impactar para a vida e para o mundo e qual é o melhor de mim que eu possa dar para fazer a diferença. Então, a toda a necessidade de pararmos para pensarmos e nos desafiarmos. Só que muita gente quer, mas não faz. Querer e não fazer é quase que impossível a coisa acontecer. Então, temos de nos lançar aos desafios para que a coisa aconteça e se realize. Prontos, acabou aqui de falar e muito bem Zé Maria e o António Lote. Pronto, a arte de superar problemas detém aqui vários elementos que vão servir como chaves. E a chave certa existe para superar um problema e transformá-lo em sucesso? Bem, o homem é um problema. O homem é um problema e o maior problema somos nós mesmos. Por isso é que eu disse, devemos parar para pensar e analisarmos o que é que de melhor temos e qual é a melhor forma de nós temos para impactar o mundo. Há toda a necessidade de nós nos curvarmos e pararmos de que forma é que nós devemos impactar ao mundo. Aliás, eu quero sucesso, quero aprendizado, eu não devo buscar, não devo interagir com alguém que não tenha isso para me dar. Entretanto, eu tenho que parar, tenho que avaliar e ver aquilo que me falta para atingir aquilo que eu queira naturalmente alcançar. O que acontece é que as pessoas querem sucesso, mas sucesso é consequência, costuma-se dizer. Eu, para que tenha algum sucesso em alguma área, em alguma profissão, eu tenho que saber o que é necessário, quais são as ferramentas que eu me possa revestir para alcançar aquele sucesso ou aquilo que eu tanto queira almejar. Dizer, por exemplo, que eu quero um carro, isso não muda nada na vida, né? Devo saber para que eu tenha o carro é necessário o quê? Aí entra o um objetivo, só que tem que ser um objetivo definido. O que é que eu preciso dar em troca disso para que eu consiga? Ou seja, nós queremos ter o bônus, temos de nos dar a disposição do ônus para que nós consigamos. Entretanto, há aqui ferramentas necessárias para que nós consigamos. Devemos ter habilidades comunicativas, venda, negociação, network. Então, há uma gama de ferramentas que nós precisamos aprender para alcançarmos aquilo que nós queremos. Claro, se nós não estivermos preparados, claramente que nós não vamos conseguir alcançar aquilo que bem entendemos. Muito bem, e nesse momento eu gostava de dirigir uma outra pergunta, fruto do que acabou de dizer. Sofrimento é algo que nos destrói, é algo que nos constrói? E para que a gente consiga alcançar um resultado que nós almejamos, como é que nós devemos encarar este sofrimento? Já que aqueles que não desistem estão na frente de todos que já desistiram, mesmo sem alcançarem o resultado que eles almejam no momento, porque só alcançar o que você quer não é o mais ideal. O ideal é estar em um crescimento constante. E ao longo desta caminhada vamos ter sim momentos agudizantes que vão nos provocar lembranças boas e lembranças ruins. Então, como é que nós superaríamos este processo? Bem, disse aí muito bem, sofrimento é algo que nos destrói, é algo que nos constrói. Depende da forma como eu encaro o sofrimento. Por isso é que eu disse, se eu quiser me vitimizar com o sofrimento, já sei que estou me autodestruir. Agora, se eu quiser promover o sofrimento como uma mola propulsora, ou seja, por cima do sofrimento eu piso para me promover, isso me vai naturalmente ajudar a me construir. Ou seja, existe zona de conforto, zona de conflito. O que acontece é que nós queremos estar simplesmente na zona de conforto. Só que a zona de conforto é boa, é supostamente quentinha, é confortável. Só que as consequências das zonas de conforto são muito, mas muito avassaladoras. Eu não aconselharia as pessoas a estarem na zona de conforto.
Só que tem uma zona muito mais perigosa, a zona de conflito. Essa zona de transtorno é que as pessoas não querem passar para chegar à zona da liberdade. Entretanto, são 3 zonas: zona de conforto, zona de conflito e zona da liberdade. Para se chegar à zona da liberdade, claramente que eu tenho de sair da zona de conforto, a zona de conflito, onde é um deserto, só que é um deserto imediato e as pessoas não estão dispostas a pagar o preço do deserto para ir à zona da liberdade, mas querem conquistar a liberdade. Então a liberdade tem um preço, só que esse é um preço que deve ser conquistado. Claramente, se eu olhar no sofrimento como uma mola propulsora, é um aprendizado. Agora, se eu olhar ao sofrimento como vitimista, vai me autoderrotar. Pronto. Zé Maria, Ora, nós aqui sabemos que para alcançarmos qualquer objetivo, nós temos que transformar a nossa mentalidade naquilo que nós queremos alcançar. Mas também temos que estar a viver pelo propósito. O propósito, existe uma linha mestra que vai orientá-lo de forma objetiva e alcançar aquilo que é o seu objetivo? Como é que tem estado a ser a sua vida? Já que eu perguntei no princípio se tivesses que atribuir um nome à sua vida ou um título do filme à sua vida, seria a Arte de Superar Problemas. Muito bem. Nós, enquanto seres, temos todos um propósito, não é? Aqui na Terra. Ninguém, né, veio para aqui do nada e para nada. Temos que ter noção disso. O nada, o acaso não gera nada. O acaso só gera acaso. Entretanto, diziam os latinos, não é? Abisque sudore et labore, nullo opus perfectus est. Quer dizer, sem suor nem trabalho, nenhuma obra é perfeita. Então, o propósito como tal não é um fim, é um processo. É um processo. E nós precisamos ir todos os santos dias, não é? Em busca, exatamente, ou atrás deste nosso propósito. É preciso lutarmos sempre, é preciso trabalharmos de forma árdua para que o nosso propósito se concretize, não é? Tal como foi exatamente um dia concebido. Eu não quero ser isto. na verdade, só para acrescentar, disse aí muito bem, propósito é um fim inatingível, ou seja, o propósito é um fim inalcançável, é um fim inatingível. Propósito é um rumo, é um processo e vive-se e nunca morre como? A partir do momento que eu esteja a implementar, a partir do momento que eu esteja a exercer a minha vida, dando um propósito, impactando vida, transformando pessoas, eu estou a viver o meu propósito. Mesmo que um dia eu morra, mesmo um dia que eu desapareça, eu deixei esse legado e esse legado vai ser dado continuidade. Temos um grande Salomão. Salomão supostamente não existe, mas está aqui entre nós porque vive nas nossas cabeças com os seus grandes pensamentos e sabedoria. Então, ele soube viver esse propósito. Entretanto, eu convido as pessoas que tenham um propósito. O que acontece é que as pessoas vivem por proposta. Proposta é algo barato, é algo passageiro, é algo limitado e, naturalmente, não ajuda muito a impactar pessoas. Entretanto, o propósito vai ser já um rumo, vai ser uma direção, só que é um fim inalcançável, é um fim inatingível, porque todos os dias nós crescemos e impactamos pessoas positiva ou negativamente. Pronto, então nós começamos aqui a falar de propósito agora. Quero aqui dizer também que quem vive pelo propósito não se cansa, tem que cumprir um processo que poderá o levar para o próximo nível, e níveis que não existem equilíbrio nos mesmos, mas sim existe um balanceamento que vai poder mantê-los o tempo todo e necessário porque só vive o extraordinário aquele que obedece o processo e vive pelo propósito. E conforme dissemos, o que separa os perdedores dos vencedores é simplesmente a resiliência que mantém a pessoa na jornada. E muitos não conseguem superar estes problemas. E os problemas simplesmente não existem. Existem simplesmente na mente da pessoa, que vai servir como uma grade que o impacta o tempo todo a olhar para a sua dificuldade como algo que não consegue ser transposto em função daquilo que são os seus limites, os seus objetivos, e
aquilo que ele pode imaginar. E sabemos nós que para alcançarmos qualquer objetivo, nós temos que trabalhar a nossa dimensão espiritual. Como é que tem sido a sua vida, né, conciliada com a espiritualidade, o materialismo e aquilo que vem a ser então o, o, o objetivo final? Zé Maria, é consigo. Muito bem. O homem é feito de espírito e corpo. Entretanto, estas duas dimensões, enquanto seres viventes, não é, devem andar juntas. Quer dizer, a ausência de uma, não é? A ausência de uma condiciona efetivamente a outra. Assim é que, nesta perspectiva, entendo eu que tudo começa na mente, não é? Se tudo começa na mente... Até porque tudo aquilo que a mente alcança, Perfeitamente. o corpo também pode alcançar. Só que nós temos que treinar o corpo para obedecer aquilo que é o processo e chegarmos ao fim atingível de forma material. E muitos querem ter o resultado sem passar por este processo. Qual é o conselho que deixas para o internauta que acompanha o nosso episódio neste momento para que não desista do seu objetivo de vida? É necessário que nós tenhamos fé, já que estamos a falar também da dimensão. Trouxemos aqui a lume no nosso tema, nosso grande debate, a dimensão espiritual do homem. Então é preciso que se tenha fé, foco e força. Seriam exatamente estes três grandes conceitos, estes três grandes pilares que eu daria efetivamente como conselhos para os nossos internautas. Pronto, para os nossos internautas, aqueles que nos seguem, quero dizer que compartilhe o nosso conteúdo e busque exatamente levar este conteúdo para aquelas pessoas que também querem crescer como você. E tenha sempre um mentor na vida. Queria aqui perguntar aos meus convidados, tem algum mentor que pode ajudar, visto que vocês os dois podem ser mentores de pessoas, tem algum mentor que podem recomendar além de vocês próprios para que a pessoa consiga alcançar o seu objetivo de vida, independentemente da linha em que ele acredita? Bem, eu costumo dizer assim às pessoas, e vou já chegar à pergunta dirigida, nós devemos ter três coisas bastante importantes na nossa vida: um mentor, um amigo e um hater. O que é um mentor? O mentor é aquela pessoa que nos acompanha, é aquela pessoa que nos pega a mão, é aquela pessoa que nos dirige e nos conduz. Só que há aqui uma diferença entre mentor e professor. O professor te dá a aula, ensina e pronto, chega. O mentor é aquela pessoa que acompanha, segue-te e nunca está contente com o teu progresso. Não no sentido de invalidar aquilo que você faz, mas para não te colocar no conformismo. Entretanto, o mentor nunca está satisfeito contigo na medida que quer sempre que você cresça, quer sempre que você evolua. Entretanto, tenha sempre um mentor, só que mentor maior do que você tem e sabe e na direção que você quer alcançar. Nunca um mentor inferior a si. Tenha sempre amigos, e nós sabemos que na vida existem três tipos de amigos: amigos necessários, amigos estratégicos e amigos urgentes. O que são amigos necessários? Amigos necessários são aqueles que nos possam ajudar naqueles momentos mais difíceis, são aqueles amigos que a gente possa tirar alguma... precisamos relaxar. Amigos estratégicos são aqueles amigos de negócio, são aqueles amigos com os quais a gente pode fazer algum negócio. E amigos íntimos. Amigos íntimos são aqueles que nos podem ajudar, nos podem caminhar, nos podem conduzir. Entretanto, essas pessoas não podem ser muitas. Tenha um hater. Haters são aquelas pessoas que falam mal a nosso respeito. Só que essa maldade deve ser convertida para o nosso favor. Se nós nos lamentarmos naquilo que forem as críticas, nós nunca vamos crescer. Claro que nós devemos ter mentor, já disse, mas para mim o primeiro grande mentor deve ser Deus. Nós devemos buscar espiritualidade, devemos buscar dimensão divina, porque sem o divino nós não vamos conseguir lograr, alcançar aquilo que bem
pretendemos. E depois, a primeira, segunda grande orientação, nós devemos estar ligados à família. Sabe-se que a família é a base de tudo. Aliás, tudo que existe é parte da família. Deus é triuno, é um ser triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entretanto, a concessão divina é um exemplo de família. Então, se nós não estivermos diante de uma família, nós não vamos ter sucesso na vida. E depois devemos ter pessoas autorizadas, pessoas que têm aquilo que nós queremos. Que são pessoas autoridades? São aquelas pessoas que têm aquilo que nós pretendemos alcançar. Entretanto, devemos andar com essas pessoas para que consigamos alimentar aquilo que nós pretendemos alcançar. E depois, uma coisa não menos importante é que sejamos humildes na vida. De nada vale na vida desejar alcançar um objetivo se nós não formos humildes. E humildade não é rebaixar-se. Humildade é reconhecer que nós precisamos atingir aquilo que nós não temos, mas sozinho nada podemos e nada nos valemos. E já para terminar, existem aqui 4 níveis de sabedoria. Nós devemos saber quais são nesse nível de sabedoria que nos encontramos. Existem ignorantes e conscientes, existem ignorantes conscientes, existem sabedores irresponsáveis, existem sabedores responsáveis. Quem são ignorantes e conscientes? São aquelas pessoas que não sabem que sabem. Esses são ignorantes e conscientes. Existem ignorantes conscientes, são aquelas pessoas que sabem que não sabem. Então, se você sabe que não sabe, vá buscar o conhecimento. Existem sabedores irresponsáveis, são pessoas que sabem, mas não fazem nada com o conhecimento. Existem sabedores responsáveis, esses sim vão à luta. Sabem o que deve ser feito. Entretanto, para terminar, digo, criança fazem o que quer, adultos fazem o que deve ser feito. Então, façamos o que deve ser feito, mesmo que custe sacrifício, porque daí vem a grande bonança. Falou muito bem. Eu, na verdade, gosto de aprender com todo mundo e nos últimos tempos tenho uma frase que diz o seguinte: todas as pessoas que eu vejo pela minha frente são aquelas que podem me transmitir algum conhecimento. Eu, nos últimos tempos, aprendi a conhecer que pobreza é falta de mentalidade de riqueza, e riqueza também é a construção da mentalidade que nós vamos ter em função dos nossos objetivos. E para que a gente alcance aquilo que nós queremos, devemos ter sim mentores. E eu hoje capto energia de pessoas com mentalidade pobre e modelo as pessoas com mentalidade rica. Isso tem servido como uma grande referência na minha vida e que tenho estado a visualizar resultados que me têm ajudado bastante. É por isso que eu estou aqui, neste momento, a passar a minha experiência ao meu internauta, a você que nos assiste. Já deves buscar conhecimento por intermédio das pessoas que talvez acredites. Os mentores têm níveis e esses níveis devem ser respeitados porque cada um está exatamente lá onde ele quer estar. Não culpe por outra pessoa pelo seu insucesso. Para dizer que o sucesso não é a presença de dinheiro, mas sim a sua jornada a ser construída dia após dia por intermédio de tudo que você tem. Zé Maria, permita-me que eu consiga fazer esta pergunta. O dinheiro tem sido um fim ou um meio para alcançar os seus objetivos? Eu não olho para o dinheiro como um fim. Eu olharia para o dinheiro como um meio, não é? Como um meio para poder alcançar os meus objetivos. Porque senão estaríamos a trazer aqui, não é, a teoria maquiavélica, não é? Quer dizer, sabendo que o dinheiro é um fim, eu desrespeitaria tudo e todos, porque o meu fim último, o meu objetivo é alcançar o dinheiro. Então nós temos que olhar para o dinheiro como um meio, não é, para alcançar o nosso sucesso, não é, e nunca como um fim em si mesmo. Prontos, António Loto, na verdade eu vou fazer uma pergunta, prontos, difícil. Se o mundo tivesse que acabar hoje, qual seria o legado que tu deixarias para este mundo? Viva com propósito, porque propósito é aquilo que nos dá alguma orientação de vida, impacte gente, porque não há coisa muito mais importante, ou seja, não há coisa nada mais importante do que gente. Aliás, estamos aqui conectados porque somos gente e gente gosta de gente. Aliás, seja
rápido, haja rápido nas suas emoções, porque se você esperar e viver sobre emoções, depender sobre emoções, vai ser escravo das suas emoções. Entretanto, faça sempre perguntas. Eu costumo dizer que faça sempre pergunta. E a primeira pergunta deve ser para si. Quem sou eu? O que devo fazer? O que o mundo espera de mim para que eu impacte mais de vida? O que é que eu devo fazer de melhor para que deixe o mundo melhor do que eu encontrei? Na verdade, muito bem. Antes que eu faça mais uma pergunta ao Zé Maria, gostava de dizer que deves sim curtir, compartilhar o nosso conteúdo. Por baixo do nosso programa temos ali os links que direcionam você aos nossos canais, o YouTube, Facebook, Instagram e outros. Já agora vou fazer também mais uma pergunta ao Zé Maria. Qual seria o maior presente que Deus te deu em vida? Prontos. Pergunta bastante sugestiva e eu diria, não é? Se me permitissem, eu gostaria de dividir este maior presente, não é, em dois, não é? Vou parti-lo em dois. Primeiro seria a minha prestimosa esposa e, fundamentalmente, já agora a seguir, os meus filhos. Nada seria de mais valioso que não fossem essas duas grandes figuras na minha vida. Muito obrigado. E tu achas que essas pessoas que acabaste de citar são fatores que determinam a tudo que você has de alcançar na vida? Teodoro, eu tenho estado a dizer assim: cuide movetur, abale movetur. Tudo que se move, move-se por alguma coisa. Eu movo-me dia após dia, não é? Ou seja, eu me movo dia após dia. Acordo, vou à luta, faço as minhas diligências, não é? Efetivamente por eles. São eles a razão, não é, das minhas lutas, das minhas batalhas cotidianas. Então não tem outro grande presente, não é, que eu deveria trazer aqui como sendo o maior, que não fossem eles. Muito obrigado. Muito bem. Já para fechar, António Lote, tem algum livro que recomendaria, já que és um dos mentores, também escritor, que está exatamente a direcionar a sua obra? Não foi ainda divulgada o nome da obra, mas gostava que recomendasse aos nossos internautas alguma obra que pudesse exatamente encontrar também nos seus canais, né? A serem partilhados, como os e-books e outros. Bem, muito obrigado. A primeira orientação e a primeira recomendação que eu deixo da leitura é a Bíblia. Eu não conheço nenhum livro que não seja inspirado, que não esteja inspirado na Bíblia. A Bíblia é um livro de código, só que códigos muito poderosos, que a gente pode usar a nosso favor ou a nosso desfavor. Portanto, vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia é bastante riquíssima e tem orientações bastante suficientes e necessárias para nos ajudar a prosperar. Fora a Bíblia, tem outros livros que nos possam impactar a nível de desenvolvimento, a nível de emoção. Leia Inteligência Emocional de Daniel Goleman, é um livro muito sugestivo e riquíssimo. Pensamento da Mente Milionária de T. Harv Eker, também é grande livro. Pensa em Riqueza, Napoleão Hill, grande livro. Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, também é um dos grandes livros. Sigam os nossos canais António Lote, Desenvolvimento Pessoal, Facebook, Instagram. Estamos lá para dar o melhor de nós no que concerne ao desenvolvimento e lapidação mental também. Muito bem. A lapidação mental é o nosso canal e, na verdade, estamos aqui a passar as indicações sobre alguns canais também. Dr. Zé Maria, tem alguma orientação a deixar para os nossos internautas em gesto de leitura de um livro sugestivo para servir como orientação em mentorias? Ok, muito obrigado. Para hoje eu vou pura e simplesmente referir-me a um. Eu aconselho os nossos internautas que leiam mesmo. O livro é Especialista em Pessoas, de Tiago Brunet. Muito bem. Obrigado. Prontos, com estas palavras, damos então por terminar o nosso podcast para o dia de hoje, na lapidação mental. E
para que o nosso canal tenha mais empenho e mais engajamento, convido você como internauta, como alguém que precisa também de orientação para o seu crescimento em inteligência emocional e em mentorias sobre desenvolvimento pessoal, que curtas e compartilhe para que chegue a mais pessoas, porque existem pessoas abaixo de você que estão a precisar da sua ajuda e deste conteúdo. Por isso, obrigado.